Salve nação, saudações rubro-negras! É hoje Flamengo e Estudiantes a partir das 9h30 da noite. Promessa de jogão, hein, galera? A qualquer momento a Conmebol pode anunciar o WO do jogo passado entre Flamengo e Independente Medellín, tá? Então vamos ficar de olho o dia inteiro hoje, porque com aqueles pontos o Flamengo já estaria classificado, né? Mas o Flamengo vai vencer hoje, tenho quase certeza disso. Vou trazer tudo que você precisa saber sobre esse jogaço aqui nesse vídeo, tá? Temos aqui onde você vai assistir, prováveis escalações, arbitragem, desfalques e muito mais, tá? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo, deixa aqui nos comentários o seu palpite. Simbora! Direto do Rio de Janeiro, Maracanã, chegando com as informações do Flamengo, que entra em campo também nesta noite de Libertadores. Bem-vindo mais uma vez, Rafa, beijo para você. Outro para você, Glaucia, um abração para os companheiros e o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center, de volta aqui do Maracanã, para informar que o gramado já foi tratado mais cedo pela equipe que trabalha na operação do estádio e que parou de chover. Há mais ou menos uns 45 minutos não chove aqui no Rio de Janeiro. Mas antes que o torcedor se empolgue, é importante informar o que divulga o Serviço de Meteorologia. 55% de probabilidade de chuva às 9h30 da noite, que é o exato momento que a bola rola para Flamengo e Estudiantes pela quinta rodada, Grupo A da Conmebol Libertadores. Então, se você está disposto a encarar essa possibilidade, venha para o estádio e ajude a carregar o Flamengo para a classificação antecipada para o mata-mata da Conmebol Libertadores. Atualizando as situações de Eric Pulgar e Gonzalo Plata. Na participação anterior, eu informava que eles estavam previstos para participarem de um treinamento hoje pela manhã no CT Ninho do Urubu. A delegação rubro-negra se apresentou mais cedo, os jogadores chegaram de manhã no CT, tem toda uma programação já divulgada, inclusive para a imprensa, com horário de almoço, lanche, preleção, saída aqui para o Maracanã. E a informação que eu trago para o torcedor do Flamengo é que os dois treinaram no campo. Fizeram atividades individuais, diferentes. Não foi o mesmo treinamento. Notícia importantíssima, galera. O Flamengo vai mais reforçado para o jogo, né, cara? Importante a volta aí deles, né? Para os dois, o Plata está há menos tempo ausente, o Pulgar teve uma lesão mais séria, mas os dois participaram de treinamento no campo, com chuteira, bateram em bola, então isso é um ótimo indicativo. Se eles vão estar presentes ou não na relação para o jogo, isso o Leonardo Jardim vai divulgar somente lá por volta das 5h30, 5h40. O Flamengo costuma divulgar a relação para os jogos com 4 horas de antecedência em relação ao início das partidas. Independentemente disso, a gente vai trazer um campinho aí com a provável escalação do Flamengo, com alguns parênteses, em especial nas laterais e nas pontas. O Fã de Esporte vai acompanhar. E aí são decisões muito mais do ponto de vista técnico e estratégico do português Leonardo Jardim, do que propriamente algo envolvendo a parte física em todas estas lacunas. Rossi é o goleiro, a zaga os dois Léo, Ortiz e o Pereira, jogador de Copa do Mundo. As laterais, ou o Royal ou Varela pela direita, ou Ayrton Lucas ou Alexandre, também convocado pela seleção brasileira, lá pelo lado esquerdo. No meio-campo, isso não há nenhum tipo de contestação. Jorginho e Everton Araújo voltando são titulares, com o Paquetá. O Pulgar, se for relacionado, ficará no banco de reservas. Esta é a tendência. Na frente, Pedro deve jogar. Bruno Henrique, pela ótima atuação no sábado contra o Atlético Paranaense, tem uma boa chance, aliás, domingo, né, contra o Atlético Paranaense, tem uma boa chance de ser titular na vaga do Samuel Lino. E na direita, a questão envolve aí a parte física do Plata ou a manutenção do Carrascal com o Luiz Araújo correndo por fora. Essas as situações que envolvem a escalação do Flamengo, escalado sempre no 4-3-3 para o jogo de hoje contra o Estudiantes. A propósito, o Flamengo no Maracanã, em jogos contra times argentinos pela Conmebol Libertadores, tem um retrospecto bom. São 15 partidas, com 8 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas, a última delas para o Central Córdoba, na fase de grupos, segunda rodada do ano passado. Então, são números que também fortalecem e aumentam a confiança para o jogo dessa noite contra um Estudiantes que vem de 9 dias só se preparando para o jogo de hoje. O time do Cacique Medina foi eliminado no mata-mata do Campeonato Argentino pelo Racing,
Racing, isso foi no dia 10, são 9 dias só treinando, não tem nenhum tipo de problema em relação à escalação principal. O Palácios, que estava machucado, vai jogar. O Mesa, lateral direito, também estava entregue ao departamento médico, se recuperou. Então é praticamente, né, o time do Estudiantes com a sua força máxima para o jogo das 9h30. Você disse na primeira hora, o time argentino tem aí a condição de depender só de si para se classificar para o mata-mata e por isso valoriza muito o jogo dessa noite contra o Flamengo. Com mais de 50 mil pessoas outra vez presentes aqui no Maracanã, essa segurança a gente já pode transmitir. O Flamengo joga contra o Estudiantes, o jogo da classificação antecipada para o mata-mata. Glaucia. Boa, Rafa. Ótima sequência de trabalho aí para você, para nossa equipe, também acompanhando esse dia de Libertadores no Maracanã. E a gente traz o grupo do Flamengo, a situação de momento antes desta partida. Vamos dar uma olhadinha? Chegou o Grupo A da Libertadores com o Flamengo na liderança, 7 pontos. Depois Estudiantes, Independente Medellín e Cusco. Os 2 jogos da chave na noite desta quarta-feira. Lembrando, né, amigos, aquele jogo contra o Medellín que não aconteceu ainda. Aguardamos o posicionamento se os 3 pontos de fato ficam com o Flamengo. Essa é a situação. Na teoria, o Flamengo iria para 13, né? Só para deixar claro, caso o Flamengo vença o jogo de hoje, iria para 10 pontos. O que deve acontecer, né? Mas ainda não aconteceu, de fato, ainda não está ali notabilizado. E aí o Flamengo vencendo o jogo de hoje iria para 13. Ali ainda, né, na questão de pode se classificar, né? De fato, mas a questão principal seria também a liderança geral, né? Pra tentar definir os seus jogos no mata-mata dentro de casa, dentro dos seus domínios. E é importante isso para o Flamengo, tendo visto o que aconteceu, né, nas últimas temporadas. O Flamengo com dificuldade, a gente vale lembrar que mesmo tendo conquistado, né, o título na temporada passada, o Flamengo ali flertou bastante com o período na classificação da primeira fase, principalmente depois daquela derrota em casa qual era o nome mesmo do time argentino, que eu esqueci agora? Central Córdoba, exatamente. Para o Central Córdoba, e aí o Rossi foi essencial nos jogos depois, porque ele conseguiu fazer defesa ali, porque era a mesma situação que o Fluminense está vivendo nessa temporada, né? A diferença ali de gols, o Flamengo precisava vencer a LDU por uma diferença de 2 gols, e aí o Rossi conseguiu ali fazer defesa importante. Então, de fato, hoje um jogo importante devido ainda não, né, que não foi contabilizado, mas foi o que eu já falei, né? Acredito que vai ser contabilizado, mas acho que o ponto principal é essa questão do primeiro lugar geral, que pode acontecer e o Flamengo define tudo em casa. E assim, pensando até o histórico do Flamengo, quando muitas vezes tem passado em segundo lugar, né? Então já cria essa garantia. Se vier os 3 pontos, um empate já garantiria a liderança, empate hoje. Mas você não dá para você jogar com esse cenário. E acho que o Flamengo tem totais condições de vencer, ainda que seja um time complicado, que deu muito trabalho para o Flamengo na última Libertadores, mas o Flamengo é bem favorito, ainda mais com os volantes voltando, né? Acho que ganha uma encorpada com o retorno do Everton Araújo, do Jorginho, então o Flamengo ainda mais forte para conseguir a classificação hoje. Reta final do nosso Sport Center, mas ainda dá tempo de ir até o Uruguai, onde o Corinthians enfrenta... Muito bem, agora sim vou trazer aqui para vocês tudo que você quer saber desse jogaço. Flamengo e Estudiantes, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Bem, galera, sem perder tempo, vamos lá, hein? Flamengo e Estudiantes se enfrentam hoje, quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Maraca, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Na Argentina, as equipes empataram em 1-1. A TV Globo transmite o jogo ao vivo, tá? Já vou falar da transmissão, que é importante você saber, tá, galera? O Flamengo tem 7 pontos e deve chegar a 10 caso seja confirmada a vitória por WO sobre o Independente Medellín. Isso deve acontecer hoje durante o dia. Tem que acontecer antes do jogo, né, cara? É um absurdo que a Conmebol ainda não julgou esse caso, né? Qual é a dúvida? A Conmebol julgará o pedido do clube a qualquer momento. Em situação confortável no Grupo A, o Fla contará com retornos importantes para o jogo desta quarta-feira. O Estudiantes vem de derrota para o Racing e foi eliminado nas oitavas de final do campeonato argentino, o Apertura, no dia 10 de maio. Desde então, vem se preparando para o jogo contra o Flamengo. O time é o vice-líder da chave com 6 pontos. A transmissão, é importante você saber que a TV Globo vai transmitir o jogo, mas não para todo o país, tá? Em alguns estados
passará o jogo do Palmeiras, que é no mesmo horário, viu? Só que a Paramount Plus vai transmitir o jogo para o mundo todo. Se você é assinante da Paramount Plus, você poderá assistir por lá. Ou, dependendo da região que você morar, você vai acompanhar também pelo Globoplay, direto no aplicativo do Globoplay, tá, galera? Eu vou ter que assistir na Paramount Plus, aqui onde eu moro, vai passar o jogo do Palmeiras, não sei porquê, sempre a mesma coisa. Escalações prováveis. Flamengo do técnico Leonardo Jardim. Suspensos contra o Atlético Paranaense no domingo, Everton Araújo e Jorginho voltam ao time titular. Um dos destaques positivos do empate na Arena da Baixada, Bruno Henrique briga por vaga no ataque e pode formar dupla com Pedro. Luiz Araújo, liberado para um compromisso familiar no fim de semana, ficará à disposição. O Fla ainda vai avaliar as condições de Eric Pulgar e Plata, que estavam no DM, antes de fechar a lista de relacionados para a partida. Provável escalação do Mengão tem Rossi, Royal, Léo Ortiz, Pereira, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho, Paquetá, Carrasca, Bruno Henrique e Pedro. Eu acho que ele vai de Varela aqui, tá? No lugar do Royal. Só acho. Desfalques somente o Arrascaeta que operou o ombro direito. Pendurados ninguém. Estudiantes do técnico Alexander Medina. Com 9 dias para treinar, o Estudiantes chegou ao Rio de Janeiro descansado e com força praticamente máxima. Titulares, o lateral direito, Mesa, e o camisa 10, Thiago. Perdão, peraí, deixa eu tossir e já volto. Ai, que vexame, cara. Vamos lá, sou ser humano, é sinal que eu não sou um robozinho, né? Que beleza, que bom, né? Titulares, o lateral direito Messa e o camisa 10 Thiago Palácios voltam após terem complicações na altitude contra o Cusco. O meia chegou a ficar internado com um quadro febril depois do jogo. Jogar na altitude, cara, tem jogadores que sentem muito mal, né? A dúvida é se Medina vai armar uma equipe com linhas de 4 ou linha de 5 ou de 6 ou de 7, né? Quem sabe, né? Vai vir bem fechado Estudiantes, eu acho. O que afetará o posicionamento de Benedetti, autor do gol do 1-0 no ano passado na Argentina. Provável escalação do Flamengo, hein? Do Estudiantes, perdão. O Estudiantes deve vir a campo com Muslera, Messa, Santiago Núñez, Gonzalez Pires, Tomás Palácios, Alexis Castro, Amondarain, Piove, Benedetti, Thiago Palácios e Carrillo. Tem 2 Palácios, hein? Tem o Tomás Palácios e o Thiago Palácios, tá? Tem 2 aí. Desfalques, Arzamendia, né? Joelho direito, e pendurados tem 1, 2, 3, 4 pendurados. A arbitragem fica por conta do senhor Esteban Ostoschik, do Uruguai. O assistente 1, Martin Sop. O assistente 2, Horácio Ferreiro. E o VAR é o Leodan Gonzalez. Tá aí, galera, então, a arbitragem, tá? Deixa o like, se inscreva aqui no vosso canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações e até mais. Meu palpite 2-0 Mengão, tá? Palpite aqui, quero saber o seu. Tamo juntos, fui!